Olá pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo, que na minha opinião ficou no grupo da morte no sorteio da Libertadores da América 2026. Para quem ainda não viu ou para quem já viu, vamos aqui falar sobre o sorteio da Libertadores. Quais clubes caíram no grupo do Flamengo? Repito, para mim o Flamengo infelizmente ficou no grupo da morte. Grupo extremamente difícil nessa primeira fase da Libertadores da América. E vamos falar também de Flamengo e Remo. O Flamengo fez o dever de casa e muito bem feito, embora tenha 2 pontos negativos. Eu vou destacar quais são esses pontos negativos, que eu acho que o Leonardo Jardim poderia ter evitado esses pontos negativos, mas foi uma vitória extremamente justa. E olha, para aqueles que me xingaram aqui porque eu defendia Samuel Lino, tempo irá mostrar para vocês que eu estava certo. Samuel Lino é bom jogador e já adianto logo a minha análise. Foi o melhor jogador em campo na vitória sobre o Remo por 3-0. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora são maravilhosos. Eu vou começar falando da vitória do Flamengo sobre o Remo por 3-0. Uma vitória extremamente justa do Flamengo. Óbvio que no primeiro tempo eu esperava o Flamengo um pouco melhor. Acabou indo para o intervalo vencendo por 1-0 com o gol do Léo Ortiz e assistência do Arrascaeta. Para quem acha que é por acaso, bateu o escanteio. Não, gente, isso é treinado. Inclusive nos treinos, nos dias dos jogos, que eu já falei isso aqui para vocês, não é nenhum treino físico puxado. São, os treinos que o Leonardo Jardim dá em dia de jogo é treino justamente de ajuste, de posição. E geralmente é jogada de bola aérea. E óbvio que isso foi treinado e foi um belo gol, mais uma assistência do Arrascaeta. Mas para mim, gente, o melhor em campo foi o Samuel Lino. Fez gol, participou de outro gol, deu movimentação ao setor ofensivo. Eu repito o que eu já falei em outros vídeos aqui e muita gente me xingou, me criticou por conta disso. Eu acho o Samuel Lino um bom jogador, acho que ele vai dar a volta por cima com a camisa do Flamengo e já está dando. Desde a chegada do Leonardo Jardim, a gente pôde ver o Samuel Lino diferente dentro de campo, com mais liberdade e com isso ele chegando mais ao ataque e balançando mais a rede. Fico muito feliz de ter defendido o Samuel Lino, fico muito feliz e por enquanto o tempo está mostrando que eu estou certo. E acho que a tendência é que ele só cresça, porque com certeza o jogador do nível dele, da qualidade dele, quando adquire confiança, esquece. Não é possível um jogador que se destacava no Atlético de Madrid, um jogador que já foi convocado por Carlo Ancelotti, não saber jogar futebol. Ele sabe jogar futebol. O que estava faltando para ele? Confiança. E agora com o Leonardo Jardim ele está tendo confiança. Inclusive, por falar em confiança, outro jogador vai readquirir a sua confiança, que é o Pedro. Fico muito feliz de o Pedro estar tendo sequência. Novamente foi titular, novamente fez uma boa partida. O Leonardo Jardim, muita gente duvidava, será que o Pedro vai ser titular, vai ter sequência? O Pedro não tem a característica do Caio Jorge, porque o Caio Jorge foi o centroavante do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Gente, o Pedro é o melhor centroavante, em alto nível, o melhor centroavante da América do Sul. Como é que um treinador não vai utilizar o Pedro? Infelizmente, o Felipe Luiz não conseguiu dar sequência ao Pedro, ou não quis dar sequência ao Pedro. Para mim, foi o grande erro do Felipe Luiz nessa temporada. E agora com o Leonardo Jardim, o Pedro está tendo sequência e está voltando a performar bem com a camisa do Flamengo. E por falar em Leonardo Jardim, mais uma grande partida do setor defensivo, que sai de campo sem sofrer gol, isso é muito importante. Inclusive, com o Leonardo Jardim, o Flamengo ainda não sofreu gol. Era o grande problema do Flamengo com o Felipe Luiz, porque estava sofrendo muito gol nessa temporada, tá? Era o forte na temporada passada, mas nessa temporada era o ponto fraco. Gostei demais do Flamengo, repito, fez o seu dever de casa e chega agora à 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, sendo que tem um jogo a menos que o São Paulo e que o Palmeiras, os 2 clubes que estão com 16 pontos. O Palmeiras é o líder com 16, e aí leva vantagem no São Paulo no critério de desempate, que também tem 16. O Bahia também tem um jogo a menos, tem 14 pontos, e o Flamengo está na 4ª colocação com um jogo a menos, que Palmeiras e São Paulo com 13 pontos. E esse jogo a menos é contra o Mirassol no Maracanã. 2 pontos negativos na vitória do Flamengo. Pulgar levando cartão amarelo, Léo Pereira levando cartão amarelo. Os 2 são desfalques no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians nesse domingo na Arena Neoquímica. Acho que o Ancelotti poderia ter preservado esses 2 jogadores. Inclusive, vi até um comentário aqui num post meu no Twitter que cartão amarelo do Pulgar é renda fixa. É certo, é certo. E, de fato, todo mundo imaginava que fosse acontecer isso. O Léo Pereira eu fiquei na dúvida, será que vai levar amarelo? Acabou levando. Os 2 estão fora do jogo contra o Corinthians
nesse domingo, repito, na Arena Neoquímica, jogo 8h30 da noite. Mas fora isso, só elogiar a atuação do Flamengo. Por falar em Flamengo, o Flamengo está no grupo da morte da Libertadores 2026, pelo menos essa é a minha opinião. O Flamengo está no grupo A, ao lado de Estudiantes, da Argentina, rivalidade absurda, inclusive os dois se enfrentaram na Libertadores ano passado. Cusco, do Peru, tem altitude de mais de 3.000 metros, é complicado demais jogar lá. Independiente Medellín, da Colômbia, que é outro time que eu respeito demais no futebol colombiano, e a gente está falando de um futebol da Colômbia que vem numa crescente absurda nas últimas temporadas. Grupo B, Nacional do Uruguai, Universitário Peru, Coquimbo Unido do Chile, Deportes Tolima, Colômbia. Grupo C, Fluminense, Bolívar, Deportivo Laguaira, da Venezuela, Independente Rivadavia, da Argentina. Grupo D, Boca Júnior, Cruzeiro, Universidade Católica, Barcelona, do Equador. Esse grupo também é muito difícil. Antes de fazer o vídeo, eu estudei muito para saber qual, na minha opinião, qual seria o grupo da morte. Eu estava na dúvida entre o grupo D e grupo A do Flamengo, mas eu escolhi o grupo A do Flamengo. Grupo E, Peñarol, Corinthians, Santa Fé, Platense. Grupo F, Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla, Sport Cristal. Grupo G, LDU, Lanús, Always Ready e Mirassol. Grupo H, Independente Del Valle, Libertad, Rosário Central, Universidade Central. Então, galera, para mim, o grupo do Flamengo é o grupo da morte. Uma rivalidade muito grande com os Estudiantes, uma equipe que tem que respeitar demais no futebol argentino. Cusco, do Peru, tem altitude, não tem jeito. A altitude é muito complicada e eu não estou falando assim, é difícil. Não, é muito complicado, porque a gente não sabe como os jogadores vão reagir, é sempre muito difícil. Independente Medellín é um time que, embora não esteja vivendo o melhor momento da sua história lá no futebol colombiano, mas é o Independente Medellín. O que vocês acham? Vocês concordam comigo que o grupo do Flamengo é o grupo da morte ou acho que é o grupo do Cruzeiro? Eu vou repetir o grupo do Cruzeiro, tá? É o grupo que tem Boca Juniors, nem preciso falar, enfim, da história do Boca Juniors, embora esteja vivendo uma péssima fase. Cruzeiro, Universidade Católica, o time mais organizado do Chile hoje é a Universidade Católica, e o Barcelona do Equador, que eliminou o Botafogo na fase pré-Libertadores da América. E ano passado também eliminou o Corinthians também na fase pré-Libertadores da América. Então, galera, e aí? Quero a opinião de vocês em relação a isso, tá? E o Jardim, galera, só para finalizar nosso vídeo, ele revelou aqui cobrança. No primeiro tempo tivemos aquela posse de bola estéril. Circulamos muita bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo adversário. Isso proporcionou muitas perdas de bola e alguns lances de contra-ataque. Foi um assunto que eu falei com os jogadores no intervalo, que tínhamos que ser mais eficazes, jogando entre linhas do que só circular a bola por trás de um lado para o outro. Foi isso que fizeram, dei os parabéns. Só jogadores inteligentes como eles é que conseguem entrar logo no segundo tempo e em 15 minutos resolvemos o jogo. Pressionamos alto com as linhas próximas, ganhamos as primeira e a segunda bola e criamos as situações. Depois do 3-0, rodei alguns jogadores por estratégia, porque temos outro jogo 3 dias e tivemos mais posse para gerir o jogo. Baita leitura de jogo, Leonardo Jardim. Tamo junto. Partiu SBT agora, valeu e fui. As informações. Antes de falar sobre esse duelo dessa quinta do Flamengo com o Remo, o site ge.com fez, cara, levantamento bacana aqui, ó. Dono da maior invencibilidade em casa do Brasileirão, o Flamengo mira recorde também nos pontos corridos. Contra o Remo, o Flamengo pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência no atual formato. Entre 1980 e 1985, o clube atingiu marca de 58 partidas. Invicto como mandante a 25 jogos no Brasileirão, o Flamengo volta a jogar no Maracanã nessa quinta contra o Remo. A força em casa ajudou a equipe a ser campeã no ano passado e pode ser um fator decisivo também em 2026, além de representar o recorde até o fim da temporada. O Fla pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência do atual formato de pontos corridos. O time da Gávea ainda tem mais 17 jogos em casa pelo Brasileirão 2026, ou seja, precisa empatar ou vencer pelo menos os próximos 8 para desbancar o São Paulo no primeiro lugar. Os adversários são Remo, nessa quinta, Santos, Bahia, Vasco, Palmeiras, Curitiba, São Paulo e Vitória. Com todo respeito, mas Remo, Santos, bota o Santos aí. Bahia é complicado, Vasco é clássico, né? Curitiba, Vitória, para mim, Flamengo, não vou dizer obrigação, mas naquela planilha que a gente faz antes de começar o campeonato, esses jogos aqui em casa, 3 pontinhos do lado. Agora, Bahia é um jogo difícil, tá? Palmeiras, nem preciso falar, muito difícil. São Paulo também é um jogo extremamente difícil. Então, fica aí esse levantamento para vocês. Galera, vamos falar agora do assunto aí do
estádio próprio, terreno do estádio próprio. O Luiz Penido, ele falou em seu podcast sobre o projeto de estádio do Flamengo e afirmou que, no cenário atual, a construção não deve acontecer. Ainda de acordo com o jornalista, a área discutida para o projeto é considerada inviável juridicamente. O clube deve receber de volta o dinheiro investido no terreno. Bom, gente, procurei o Flamengo até a gravação desse vídeo aqui, não obtive nenhuma resposta em relação a esse assunto. Mas vamos lá, o que pensa a atual gestão? A gente sabe que a atual gestão, desde quando assumiu o presidente BAP, sempre foi muito franco e sincero com o torcedor. Nós não vamos fazer loucuras financeiras para poder construir o estádio próprio. Nós temos o Maracanã por 30 anos e o Maracanã está se tornando extremamente sustentável financeiramente falando para o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar o número de arrecadação, o valor de arrecadação nos jogos. Então eu estou com o BAP e com a atual gestão. Eu acho que não tem que fazer loucuras. Então, se o problema for o terreno, aí sim que a atual gestão não vai fazer grandes esforços para poder construir o estádio próprio. Eu sou um cara, eu como torcedor, eu sempre tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Primeiro, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Graças a Deus realizei. Vi muitas vezes e eu acho que vou ver muito mais vezes daqui para frente. Também o Flamengo ter um estádio próprio. Apenas para dizer, pronto, eu tenho. Porque eu acho que é algo que falta na história do clube. Tudo bem, o Maracanã é maravilhoso. Eu sou super a favor do Maracanã, vou ser muito sincero. Amo o Maracanã. Para mim, o Maracanã é a casa do Flamengo, não de maneira literal, mas o Flamengo tem que continuar jogando no Maracanã, mas eu acho que tinha que ter um estádio próprio só para dizer, olha, eu tenho. É tipo casa própria, é isso. Eu quero ter e pronto. Mesmo que continue jogando no Maracanã, mas tem casa própria. Por exemplo, o Vasco. Enche a boca para falar que tem São Januário. Mas, gente, São Januário não é mais rentável ao Vasco da Gama. Cabe poucas pessoas. Em alguns jogos o Vasco nem pode utilizar São Januário, ainda tem esse ponto. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer esse esforço para construir estádio próprio. Porém, não tem que se endividar por conta disso. E a informação do Luiz Penido é extremamente relevante, cara. Repito, é um cara que eu super respeito no jornalismo. Jamais ele iria inventar isso, pelo amor de Deus. E o Penido nem é de dar notícias também. Ele é muito mais focado em narração, inclusive, ao lado do Garotinho. Para mim são 2 caras ícones da narração no rádio. Então fica aí a notícia. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando de Caleri, com todo respeito ao jornalista que noticiou isso, mas não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de Caleri. A gestão, a todo momento, deixa muito claro que quer diminuir a média de idade do elenco. Aí fui ver a idade do Caleri, né? Caleri e o Gol. Vamos lá, cara. Cara, não faz... Assim, eu sou um cara que eu gosto muito do Caleri. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre menciono o Caleri como centroavante que eu gostaria de ter visto no Flamengo. E eu falo gostaria, conjugo o verbo dessa maneira, porque não vai ter. Gente, o Caleri tem 32 anos. É um cara super identificado de São Paulo. Para tirar o Caleri de São Paulo seria muito difícil. O Caleri teria que topar. Ele já disse várias vezes que só joga no São Paulo, no futebol brasileiro. Embora a palavra ultimamente não tenha muito valor no futebol, mas o Caleri dificilmente deixaria o São Paulo para jogar no Flamengo. E outra, o Flamengo nem procurou o Caleri. Repito, o Caleri tem 32 anos, não faz o menor sentido, tá, gente? Então, eu tô falando isso porque tá todo mundo me perguntando. Eu não queria dar uma não notícia aqui, mas é chato. As pessoas perguntam. Uma hora eu falo, cara, beleza, eu vou responder. Tá aí a resposta. O Flamengo não negocia com o Caleri, não tem desejo de contratar Caleri. E o Caleri nem iria para o Flamengo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é só a gente olhar a identificação que ele tem com o São Paulo e como ele é muito querido e bem-quisto pela torcida do Tricolor Paulista. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Nicola, boa noite. É verdade que o Caleri tem saudade no Flamengo? Tem saudade do Flamengo? Me responde. Não sei se tem saudade, né? Mas o que eu posso dizer é que o nome do Caleri agrada a comissão técnica e diretoria do Flamengo, tá? O Atila Zapata, Nicola, o Caleri do São Paulo vem no meio do ano? Não. Essa possibilidade no meio do ano inexiste. Informação que eu trouxe ontem, quarta-feira, dá conta de que o Caleri interessa para 2027, né? O contrato dele termina em dezembro. Há uma enorme dedicação do Caleri com o São Paulo, mas é um nome que agrada. E não é de hoje, tá? Faz bastante tempo que o nome agrada. E aí até fui descobrir,
pessoa que me passou a informação contou que o Caleri tem os mesmos empresários do Alexandre. Isso permitiu uma aproximação um pouco melhor, enfim. Não é uma operação fácil, a tendência é que o Caleri acabe por renovar o contrato no São Paulo, mas o Caleri está cobrando uma dívida que o São Paulo tem para com ele e também com os seus empresários, tá? E hoje lá no Paraguai, onde ele está para participar da reunião do sorteio da Sul-Americana, é só tomar essa água aqui para não tossir. Acabei tossindo, né? Pois bem, o Rui Costa está lá no Paraguai. Hoje ele deu uma entrevista à ESPN pela manhã, afirmando que conhece, que sabe que o Caleri é alvo de vários clubes, é alvo de várias sondagens, tá? Foi dessa maneira que ele se pronunciou. Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no canal do Brené Fly, informações do Mengão com o Jorge Nicola e canal do Vene Casagrande também trazendo as últimas atualizações do Flamengo. E você, o que achou do copo do Flamengo aí em questão do grupo da Libertadores, grupo da morte? Ou não é o grupo da morte? Poderia ser pior, poderia ser melhor? Deixe nos comentários a sua opinião. E sobre também a questão de Caleri do São Paulo, que tem sido especulado aí no Flamengo. Seria uma boa contratação do atacante? É um bom cabeceador, faz bastante gol, mas acho que o Flamengo já tem elenco suficiente para isso e não precisamos disso agora. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixe nos comentários aqui pra gente estar trocando aquela ideia. Fortalece com like, se inscreva no canal pra gente tá sempre unidos aqui, fazendo essa comunidade crescer cada dia mais e mais. E ativa o sino da notificação se puder, para você ser notificado toda vez que pintar vídeo novo, notícia nova, fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!